Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Alisson de História e eu gostaria de fazer uma explicação e a correção das atividades complementares a semana 2. Não esquecerem, de fazer o preenchimento do cabeçalho com o nome completo, selecionando a turma também corretamente. Vamos lá. Questão número 1. São características do contexto brasileiro durante os últimos anos da monarquia os seguintes fatores, exceto, quando aparece exceto, significa que a questão pede a alternativa incorreta, né? Então, exceto é a exceção, menos, né? Então, o que não faz parte aí, não é uma característica do contexto dos últimos anos da monarquia. Letra A. Alguns republicanos defendiam a ideia de se esperar a morte de Dom Pedro II. Sim, né? O movimento republicano era um movimento bastante heterogêneo, né? Então, existiam alguns que, inclusive, eram amigos do Dom Pedro II, eram contrários à instituição monarquia, né? E tinham o respeito pelo imperador. Já outros queriam o fim da monarquia de maneira mais imediata e com a participação popular. Sim, né? Então você tem, por exemplo, o Benjamin Constant, né, o Quintino Bocaiúva, Floriano Peixoto, tanto civis quanto militares, né, e eram republicanos aí heterogêneos. Né? Então havia sim alguns que defendiam o fim da vida, né, do Dom Pedro II e o impedimento para que a princesa Isabel assumisse como imperatriz. Outros eram até mais aí radicais no sentido de que queriam o fim da monarquia de imediato e com ampla participação popular, né? Então, letra A faz parte aí do contexto. Letra B. São Paulo era a província mais rica do país, muito devido aos lucros gerados pelo café. Sim, né? São Paulo não era a província mais populosa, era Minas Gerais. Mas, de fato, por conta aí do café, né, da cafeicultura, São Paulo se destaca como a província mais rica do país e, por isso mesmo, defendia uma maior autonomia das províncias. Não é à toa que o Partido Republicano Paulista vai se destacar aí como o partido republicano mais forte, né, e de contestação à monarquia no país. Então, letra B faz parte do contexto. Letra C. O exército brasileiro se mostrou fiel ao imperador até o último momento, tendo combatido os republicanos e incentivado a caça aos escravos. Mesmo que o Marechal Deodoro da Fonseca, né, que foi o primeiro presidente da República Brasileira, ele fosse amigo pessoal do Dom Pedro II, né, na verdade a intenção dele não era derrubar o Dom Pedro II, não era derrubar a monarquia, ele queria derrubar o gabinete ministerial, né? Mas aí ele vai entrar nessa articulação, né, na última hora, no último momento. É... Mas essa segunda parte aí, tendo combatido os republicanos, incentivado a caça aos escravos, não, né? Você tem, sim, partes, né, do exército, principalmente após 1870, o fim da Guerra do Paraguai, o exército ele vai lutar por maior participação política, né, e por maior influência dentro do Brasil. Então, efetivamente, havia sim amplos setores do exército que eram contrários ao regime monárquico, né? Não é à toa que essa proclamação da República ela é um golpe de Estado, né? Em que os militares eles têm destaque importante, tá? E incentivado a caça aos escravos, na verdade, e principalmente, né, nos últimos anos da República, os setores do Exército eles estavam
contrários a essa função, né, de caçar escravizados fugitivos. Essa letra C, ela está fora do contexto, tá? Ela está errada. Vamos ver aqui a letra D. O positivismo foi uma das grandes influências dos republicanos, principalmente entre os jovens estudantes e os militares. Está correto, né? É uma doutrina criada na Europa, né? Na França, no século XIX, e que influenciou bastante e principalmente os militares aqui no Brasil. Não é à toa que a legenda que até hoje estampa a bandeira do Brasil, ordem e progresso, é uma máxima positivista. Né? Então, os militares positivistas no Brasil, eles defendiam um governo forte, centralizado, autoritário, né, para garantir uma maior modernização técnica, né, principalmente para o país. Então, a letra D ela está dentro do contexto, a letra C, né, que está errada. Número 2. A partir de alguns conceitos, né, é, a questão ela vai pedir uma resposta pessoal. É claro que você vai argumentar sua resposta. Então, existem alguns termos aqui e os seus conceitos, né? República, forma de governo em que a Constituição e a organização política são exercidas durante tempo limitado, por um ou mais indivíduos eleitos, direta ou indiretamente, pela nação e investidos de determinadas responsabilidades. Federativo, união política entre estados ou províncias, que gozam de relativa autonomia e que se associam sob um governo central. Centralizador, acumulação de atribuições no poder central, reunido em um mesmo centro, concentrado. Na verdade, já durante o Império, né, essa discussão entre uma autonomia para as províncias ou um governo mais centralizado na capital, ela já existia, né? E com a República, né, essa discussão ela permanece. As antigas províncias, agora estados, terão autonomia, né? Ou o poder estará centralizado na capital, à época, o Rio de Janeiro. Né? O primeiro nome do Brasil, né, Estados Unidos do Brasil, já representa que a escolha foi por uma república federativa. Né? Em 1967, o nome, né, oficial muda. Né? O Brasil tem o nome de República Federativa do Brasil. Tá? Mesmo assim, essa discussão no início da República ela vai existir. Após a proclamação da República no Brasil, começaram as disputas entre os grupos sociais mais fortes para decidir o modelo de governo para o país. Enquanto os cafeicultores defendiam uma estrutura federativa, como ocorre nos Estados Unidos, os militares eram a favor de uma república centralizada. Num primeiro momento, né, será o exército a vencer essa guerra, digamos assim. Tanto que o primeiro e o segundo presidentes, né, são militares. O Deodoro da Fonseca, depois o Floriano Peixoto, né, chamada República das Espadas. Né? E a partir de 1894, principalmente aí, a elite paulista, em combinação com outras elites, né, principalmente a elite mineira, vão estar articulando esse modelo de governo, né, de governança para o Brasil. Então, basicamente, os cafeicultores, né, eles vão defender uma federação. Né? Então, mais autonomia, inclusive aí para a questão de empréstimos, para comércio, né, a questão de impostos. Tá? Então, eles defendem sim um Estado nacional, tá? Mas que os estados tenham a autonomia. Né? Então, algumas funções serão do governo central, né, na capital, outras funções, né, são do Estado. Já os militares eles vão defender, né, já de início,
uma centralização, né, um governo mais autoritário e maiores funções dentro da capital. Então, os estados tendo que obedecer, né, às ordens vindas da capital federal. Se a gente pensar, por exemplo, nos Estados Unidos da América, né? Então você tem ali 50 estados, né? E o governo, né? O Washington DC, né? Distrito de Comitê. Então a gente vê muito isso em séries, né? Em filmes. E quando existem eleições ali dentro, né, dos Estados Unidos para presidente, cada estado ali tem uma cédula específica, né? A própria questão eleitoral, cada estado define, né, as suas normas aí para essas eleições, tá? Então, por exemplo, a questão, né, de que em um estado determinados é, 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 delitos, né, ou crimes podem levar à pena de morte, né, e outros não, né? Então, a questão aí por exemplo, do uso de algumas drogas, né? Você tem lá o estado do Colorado, lá você pode utilizar a maconha como uso recreativo, né? Tem outros estados que não permitem, né? É prisão, né? Só alguns exemplos aí de que os estados, né? Eles têm autonomia, né? Mas eles não têm, por exemplo, autonomia de emitir dinheiro, né? É só o governo central lá em Washington. Aqui no Brasil, né? Nós temos uma república federativa. Então, os estados eles têm certas autonomias com relação aí a alguns impostos, né? Você tem, por exemplo, as polícias militares, né? É, elas, elas, pelo menos em teoria, né? Elas obedecem aos governos estaduais, né? Mas aí a defesa do país como um todo, a defesa nacional, né, já é uma atribuição do governo federal. Então a questão ela é muito aqui particular. Qual a sua opinião a respeito? Os estados devem possuir liberdade de governo ou o poder deve se concentrar fortemente na capital do país? Argumente sua resposta, né? Então você vai opinar a respeito, se posicionar, né? E argumentar por que você acredita que o governo, ou melhor, os estados devem ter autonomia, né? Ou o poder centralizado. Eu, particularmente, né, defendo uma até mesmo a maior autonomia dos estados, tá? Apesar de sermos uma república federativa, ainda existe muita dependência dos estados perante o governo federal, né? Isso é historicamente, desde o princípio, né? Então eu sou favorável sim a essa autonomia, até mesmo somos um país aí com dimensões, né, continentais e existem muitas diferenciações, né, é, dependendo da região, né, questão cultural mesmo, né, de cada região, né, diferentes é, características econômicas, sociais, né? Então, cada estado ele precisa ter sim liberdade maior para se governar, né? Então, todo o poder concentrado na capital federal não é interessante, ainda mais para um país com as dimensões do Brasil. Claro que essa é a minha posição. Aqui a questão é que cada um tem a sua, né? Obviamente você vai colocar a sua resposta, vai clicar em enviar, né? Viu a mensagem? Beleza, tá bom?